boa noite, doutores. Começando mais um encontro aqui da nossa mentoria ADVBot Pro, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. E muito boas noites para os doutores que estão presentes e, obviamente, para o doutor que está assistindo isso aqui gravado na nossa área de membros. Essa é uma aula muito importante, porque eu acredito que nós estamos entrando numa nova era aí, quando o assunto é ChatGPT no direito. E os doutores que estão acompanhando isso aqui, por algum motivo aí, se eu liberar no YouTube, cliquem aqui embaixo e façam parte da mentoria ADVBot Pro, porque para o ano de 2026, depois dessa mudança aqui, nós vamos ter muita novidade legal e acredito que vai ajudar demais os doutores aí na produtividade do seu escritório. Doutores, estava aqui hoje me programando para poder falar sobre o ChatGPT 5.3 instante que veio aí, né? Já esperávamos essa grande atualização aí para o 5.3, que foi lançado no dia 3 de março de 2023. Tem a sua importância, vou falar um pouquinho sobre ele também, como que a gente vai poder se aproveitar dele aqui dentro do ChatGPT, dos nossos assistentes, enfim. Mas aí, fui surpreendido, antes de entrar aqui, o Dr. Celso aí no nosso grupo de suporte passou o link, que há menos de 2 horas foi lançado o ChatGPT 5.4. Então, a reação que eu vou ter aqui, ela é realmente ao vivo junto com os doutores, mas numa visão de uma pessoa que usa um pouco mais, por exemplo, do que os doutores que estão iniciando, né? Aí, ó, 4 horas, eu acho que nem o fuso horário né? Igual, tá dando 2 horas de Brasília o lançamento dele. Mas vamos dar uma lida aqui super rápido, eu já dei aqui uma passada de olho, e eu quero que os doutores entendam uma coisa muito importante sobre modelos de IA também, e principalmente sobre o que vai acontecer agora com essa nova geração de modelos, podemos dizer assim. Resumidamente aqui, para a gente não perder muito tempo, hoje estamos lançando o ChatGPT 5.4, o Think, né, que seria pensamento na API. Na API, doutores, é quando eles vendem isso para empresas criarem soluções. É quando compra direto o modelo do ChatGPT e coloca num site, coloca numa ferramenta, coloca em algum local externo. A gente usa a API do próprio ChatGPT com a frente, vamos dizer assim, né, no site do ChatGPT oficial. Então eles liberaram na API, no Codex, né, que é para programação, e o nosso novo modelo de vanguarda mais capaz e eficiente para trabalho profissional. Vamos falar disso aqui também. Também estamos lançando no 5.4 Pro, que é aquele modelo ilimitado que custa R$1.000. E na API e tal, ele repete porque está em inglês. Legal, aí eles vêm aqui enchendo a linguiça, como sempre, reúnem a melhor dos nossos modelos avançados e tal. E o ChatGPT Think, vou explicar sobre isso, no Codex não interessa muito pra gente. Mas dando uma avaliada aqui, eu acredito que o que faz mais sentido dentro do uso jurídico é a capacidade intelectual, o tamanho de documento que ele vai começar a ler com mais profundidade e, obviamente, nós, enquanto usuários, vamos ter que nos adaptar um pouquinho aí de como extrair a melhor resposta. Já fiz alguns testes aqui rápido, mas vou me dedicar a isso no final de semana, né? Aprimorando as capacidades de raciocínio, isso é muito bom para nós, geral do GPT 5.2, né? Que aí o salto pulou já o 5.4, o 3, né? O 5.4 oferece resultados ainda mais consistentes e refinados. Consistência na resposta de uma IA. A consistência, ela mantém o mesmo estilo de escrita e a capacidade, vou dar um exemplo. Resuma esse processo, melhora a confecção de documento. Faça uma inicial, por exemplo. É a capacidade que ela tem de pegar os seus documentos, ler e ter uma consistência na entrega da resposta. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, que a parte de cima, vamos supor que os fatos seja muito coerente com aquilo que foi nos pedidos, que foi com aquilo que foi na doutrina, porque ele cria o documento em cadência, certo? Isso chama-se consistência quando a gente fala da IA. Isso diminui demais o que? A tal da alucinação e para documentos um pouco maiores, tanto para entrada como para saída. Vou explicar. Quando a gente fala que cresceu a janela de contexto, não é só para ele soltar mais palavrinha, mas para que quando a gente coloque também um documento mais robusto, 600 páginas, 700 páginas, essa leitura também seja mais consistente. Então,
e refinada, vamos dizer assim, né? Em tarefas do mundo real, que são importantes para os profissionais. Nós vamos chegar aqui. Esse GPD-PEVAL aqui, que testa a capacidade dos agentes, isso é uma outra coisa que vai trabalhar com volumes gigantescos de documento. Nós estamos falando do uso da IA no seu potencial máximo de capacidade, né? Eles testaram 44 ocupações, isso Estados Unidos, obviamente, né? E o ChatGPT atinge um novo patamar de excelência, igualando ou superando profissionais da indústria. Indústria a gente vê aqui mercado de trabalho. Em 83% das comparações, em comparação com 70% para o ChatGPT 5.2. Então isso aqui, logicamente, a gente tem um olhar crítico, nós não somos fãs de IA aqui, nós entendemos que eles entendem que dentro de um ambiente controlado, com dados controlados, talvez, se eu pedir para o ChatGPT analisar um processo, eu estou trazendo para o direito, e criar uma inicial, ele supere um advogado iniciante em 83%. Isso para nós não interessa. A resposta satisfatória ou não é os doutores, que são os profissionais dentro da área, que vão determinar o porquê. Porque quando a gente trata a IA dentro de um laboratório é uma coisa, no mundo real é outra. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção, que mesmo nesse teste controlado, vamos dizer assim, houve um salto no quê? De ter a consistência dentro de um trabalho intelectual, e o jurídico faz tudo isso. Então evoluímos com relação à capacidade da IA. E blá blá blá, enche aqui a linguiça, né? E aqui ele tem os depoimentos que a gente também olha aqui com um olhar super crítico de empresas que são parceira deles, obviamente, né? Mas dá para perceber que com grande volume de documento, né, ele também trabalha muito bem. O ChatGPT 5.4 é o melhor modelo que já testamos, agora ele lidera o ranking. Benchmark é as comparações entre IAs, né, que mede o desempenho de modelos para serviços profissionais. Ele se destaca na criação de entregáveis de longo prazo. É quando é aquilo que eu falo, tratar o caso do cliente dentro do mesmo chat, durante um período de tempo e com grandes volumes de documentos anexados à mesma conversa. Vamos traduzir para o português real. Começo a fazer a petição inicial, protocolo, vem a contestação, coloco no mesmo chat. Isso a gente chama de longo prazo de conversa, ok? Isso também aqui, segundo aqui, nós vamos testar. Esse fulano aqui diz que melhorou. Como? Apresentação de slides, modelos financeiros e análises jurídicas. Por que o jurídico ele é usado pelo grande volume de documento e pela complexibilidade em manter a consistência? Isso é, fazer uma análise e voltar a algo que faça sentido no mundo real. É diferente, por exemplo, de eu pedir para ele criar uma história, entende? Algo subjetivo. O jurídico, embora não seja matemática, mas ele teria que me trazer uma resposta mais coerente e exata, mesmo sendo na área de humanas, né? Mesmo sendo até mesmo subjetivo. Mas o jurídico não pode ser um texto aleatório que vai do meu gosto. É um texto que ele tem que seguir um padrão. É por isso que elas são testadas muito com documentação jurídica lá fora. Oferecendo desempenho superior com maior velocidade e menor custo do que os modelos de ponta da concorrência. Aí é um problema deles lá. Aqui ele continua e dá uma olhada nisso aqui, ó, que é a capacidade que ele tem agora de estruturar melhor os textos, ok? Vou falar das limitações que a gente tem e utilizar ele aqui também, do jeito que a gente utiliza. Mas aqui os testes foram feitos e pelo pouquinho que eu também dei uma fuçada aqui, melhorou pra caramba. Você pode experimentar esses recursos no 5.4 Finkel Pro, tal, e aqui eles continuam, né? Sempre elogiando aqui o modelo. Estabelece um novo padrão para o trabalho jurídico, com grande volume de documentos. Em nossa avaliação, essa Big Law aqui, Bench, ela obteve 91% comparado aos outros modelos. O ChatGPT 5.4 é atualmente melhor na estruturação de análises transacionais complexas, mantendo a precisão em contratos extensos e fornecendo alto nível de detalhamento exigido pelos profissionais do direito. O uso no computador e visão. Aí que eu quero que os doutores entendam. A grande maioria dessas empresas, elas utilizam dentro de um ambiente fechado, com a documentação controlada e principalmente com computadores super modernos, dentro de pessoas que ficam 24 horas tomando conta desses prompts e dessas coisas. Então, obviamente, o volume de documento que ele está falando aqui é altamente superior ao que o escritório trabalha,
A IA que ele usa é a mesma, mas ele usa dentro de um ambiente controlado, ok? Para não passar a ideia de que vai sair tudo pronto, tudo certinho, que não vai errar mais. O que eu vejo como uma coisa positiva é que se no macro ele trabalha melhor, poxa, no micro ele vai trabalhar super bem também. Basta a gente se adaptar à estrutura e tal, e o jeito que a gente já tem, né? Com os assistentes e tal, e tudo bem. Então esse é chefe de pesquisa aplicada de Harvard. O uso no computador. O nosso primeiro modelo de propósito geral com capacidades nativas de uso de computadores representa um grande avanço tanto para desenvolvimento quanto para agentes, que é no caso que a gente faz aqui, que a gente chama de assistentes. Projetamos para ter um desempenho excelente, estou lendo aqui da primeira vez igual os doutores. O desempenho e a flexibilidade do modelo, tal, e aqui eles vão, né, obviamente, puxar o saco pro modelo deles, enfim. Em nossas avaliações, que mediram o desempenho de uso, computadores em aproximadamente 30 mil portais. Isso aqui é muito legal, porque é muito conteúdo, é muito volume sendo colocado dentro do mesmo modelo. Isso aqui eu acho que nunca foi feito antes ainda. Uma taxa de sucesso de 95% na primeira tentativa, isso é, ele manda visitar, por exemplo, 30 mil sites. Na primeira tentativa acertou 95%, na segunda 100% em até 3 tentativas. Que aí tenta, igual a gente faz, tenta e coloca de novo. Então eu acredito que tenha sido um salto muito grande. Aí vamos para a ferramenta. Aí aqui o 5.3 acaba sendo, né, dispensável. E aí o que o meu... Aí os doutores que estão vendo isso gravado, ou os doutores que estão aqui, talvez a sua conta não esteja igual a minha. A minha, pelo menos, chegou aqui. Eu estava testando aqui o ChatGPT 5.3, né? Que a ideia era da aula, né? Primeiro. Mas vai fazer sentido o que eu vou falar aqui. E legal, aí eu abri aqui, ó, hoje, o meu computador, ele tá com a letra um pouquinho assim, porque eu fiz uma configuração para aumentar a velocidade, ele mexeu na letra. Vai dar para entender, né? Alto, agora, o que acontece? O alto agora, ele escolhe o tempo que ele vai pensar. Deixa eu voltar aqui. Perdão. Alto. Então, aqui seria um IA para o dia a dia. Ele escolhe qual a densidade... Vou refazer o que eu vou dizer. Coloca um documento aqui, ou peço, por exemplo, eu vou explicar. Eu falo oi. Ó. O oi, ele tem uma complexibilidade para uma resposta, ok? Então ele pensou bem rápido e utilizou, dentro dos modelos da OpenAI, o modelo mais barato e mais rápido para me dar essa resposta. Então ele automaticamente escolhe um modelo pertinente àquilo. Se eu colocar aqui, por exemplo, um processo e faço um prompt aqui, ele vai pensar muito mais, porque ele mesmo vai selecionar um modelo que seja mais capacitado dentro da visão dele para fazer aquilo. Então aqui seria o automático, ok? Então aqui a gente nem sabe qual o modelo exatamente ele está usando agora para me dar esse oi. Só que também eles dão a liberdade de nós escolhermos o modelo, beleza? Ah, Rodrigo, então eu posso escolher também qual que eu quero. Então eu posso deixar ele escolher por quanto tempo pensar, ouvir e escolher no seletor de modelos, que é o nome mais correto, qual que eu quero usar. Então o que eu acredito que vai ficar agora para as próximas semanas? O 5.3 Instant, que eu vou testar muito esse final de semana para dar uma ideia para os doutores de qual que eu acho melhor. Agora nós temos o 5.4 Think. Instant vem de imediato, né? Então, por exemplo, vai pensar menos e vai dar uma resposta, mas também com uma capacidade bacana. O 5.4 Think Pensamento pensa mais para gerar respostas melhores. E aqui eles disponibilizam ainda os modelos antigos, que é o 5.2, o 5.2 Think, e vamos aposentar esses dois modelos aqui. Eles vão aposentar agora no dia 11 de março, porque eles veem que não faz mais sentido, ou poucas pessoas usam, ou esses modelos que eles estão lançando faz a tarefa muito melhor. Então é diminuir custo para eles e deixar o usuário satisfeito, e esse equilíbrio sempre vai acontecer. Aí vem um disclaimer aqui, que eu quero sempre falar que é muito importante. Tendo em vista isso, que nós temos uma corrida tecnológica jamais vista na humanidade, eu acho que perto disso só foi o homem chegar na Lua, né? União Soviética e Estados Unidos. Então hoje nós temos China, nós temos a Anthropic, nós temos a Google, nós temos aí a OpenAI investindo forte em trazer a melhor experiência para o usuário.
Toda semana nós vamos ter IA nova para usar. Agora eu acabei de ver isso aqui plenamente. Eu estava me preparando para dar uma aula de um modelo que saiu antes de ontem. O advogado me coloca no grupo que já saiu o 5.4. E amanhã de manhã eu posso acordar com o 5.5. Então, o que eu estou passando aqui é atualizando os doutores do que está acontecendo agora, em 5/3/2026, às 20h37. E amanhã tudo pode ser diferente. O que vai fazer a diferença é os doutores entenderem como um pouquinho isso funciona. Português, claro que eu gosto sempre de ser direto ao ponto. O modelo, puro óbvio, é como se a gente tivesse um carro. Se o meu carro está ficando mais tecnológico e econômico, pô, massa pra caramba. Eu quero, logicamente, um carro mais moderno, mais bonito, que vai me levar, mas todo carro leva para o mesmo lugar. A diferença sempre vai ser os doutores entenderem que o modelo é aquilo que leva os doutores ao resultado da criação de uma peça, de uma análise. Então, não importa a empresa, todos os modelos estão altamente qualificados para o que os doutores trabalham. Então, escolher uma empresa, eu digo empresa OpenAI, Google, ou Anthropic, ou qualquer uma, e se dedicar a extrair a melhor resposta, independente do modelo, é o mais importante, ok? Não vamos colocar aqui a nossa responsabilidade como usuário em cima do modelo. Dizer que ele tem que entregar a proposta, nunca é entregar a resposta correta, não é ser o Google, não é nada disso. Os doutores estão aqui presentes, já estão cansados de ouvir isso e eu sei que usam muito bem isso. Mas só para quem está assistindo gravado. Então, muito legal isso. Mas qual que é sempre o conselho que eu dou? Testem os modelos. Tanto vai, tanto fez, tanto faz para nós. Agora, ele aumentar o tamanho do documento que ele lê, poxa, ajuda demais. Ele me dá uma resposta mais consistente, isso ajuda demais. Então, deixa essa parte tecnológica, esse bafafá do Instagram e do YouTube, de toda hora tem um modelo que vai acabar com o seu emprego, um modelo que vai... Essa palhaçada que eu canso de falar, e foquem em aprender o básico de conversar com a IA do jeito certo, ok? Mas só para ressaltar, então, o que eu acredito que vai ser o uso contínuo da maioria das pessoas. O alto, dependendo se a pessoa se adaptar, vai embora. Se quiser algo um pouco mais profundo, vamos dizer assim, que aqui já é uma IA também de pensamento, os doutores vão ver. Ela já é uma IA um pouco mais profunda, que vai dar uma resposta mais imediata, vamos colocar assim. E o 5.4 Think, os doutores vão perceber que ele já ativa automaticamente aqui o pensamento. Rodrigo, o que é uma IA que pensa, velho? Resumidamente, é a que vai... Exemplo, vou pedir para ela criar uma petição inicial. Ela vai ler todos os documentos, ela vai ler todos os documentos de novo, ela vai consultar os parâmetros dela, ela vai consultar o cruzamento da internet de uma maneira mais profunda, que a gente chama, a gente pode colocar aqui como mais atenção. Qual que é o problema delas? Elas gastam muito mais dinheiro para eles, e é por isso que elas são mais, como é que eu posso dizer? Estão saindo só agora e não saindo lá no começo, né? Mas sim, ela tem a capacidade de dar uma resposta mais profunda nesse sentido. Aqui a gente pode substituir o pensar por prestar atenção. Rodrigo, as outras não prestam atenção? Prestam, mas é prestar mais atenção, ok? Então, o seu botão, ele já vai ligar automaticamente. Se eu pegar e desligar o botão, ela sai daqui, ó. Ela não dá resposta sem pensamento, ok? Dentro do pensamento, nós temos dois. O padrãozinho, que é o esforço dela reflexivo. O padrão, pensamento e velocidade equilibrados, estendido. Pensa por mais tempo em questões complexas. Rodrigo, qual que é a diferença da resposta dessa para essa? É aí que os doutores têm que entender. É teste e o seu gosto. Rodrigo, vou pedir para o ChatGPT 5.Think aqui. Vou colocar aqui um processo, parte de um processo, os documentos do meu cliente. Vou pedir para ele fazer uma análise profunda, me dar um parecer aqui de como eu devo proceder, ou fazer um resumo para mim de um documento extenso,
ou fazer. Coloquei no estendido, ele vai pensar mais, vai demorar mais. Dependendo do tanto de documento que eu coloco, ele demora até 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, então também vai do tempo de esperar. Mas ele me deu a resposta que eu queria. Nossa, show de bola. Rodrigo, eu coloco os documentos aqui no padrão, já para mim já tá ótimo. É o gosto de cada um, ok? Mas SA, ela é muito mais... Como que eu posso explicar isso aqui para não cair na técnica? Ela tem parâmetros que vão tentar reduzir ao máximo a chance de erro. As outras não faz, mas as outras têm, vamos supor assim, uma margem mais para errar, ok? Então, tudo que ela fizer aqui, ela vai fazer com o que? Ó, estendido. Pensa por mais tempos em questões complexas. Então, é como se a gente fosse dando profundidade para a IA. Para o dia a dia, para as coisas que a gente faz, eu acredito que o Alto vai fazer muito bem, ou o Instante aqui. E esses modelos aqui, com o tempo, serão aposentados, ou os doutores pouco vão usar. Porque ao invés de usar o 5.2, eu uso o 5.3 Instante. Não faz muito sentido, né? Eu usar o modelo anterior. Mas, porém, contudo, se quiser testar, fiquem à vontade também. Mas a ideia vai ser essa daqui. Pois bem, rapidinho aqui eu estava testando esse modelo 5.3 e tal, e como é que a gente vai fazer esse negócio, essa coisa e tal. Que testes que eu fiz, doutores? Vamos voltar para o ChatGPT normal aqui, né? Que a gente abre aqui, ó. Opa, peraí, tá aqui. Então, quando os doutores abrirem, vai estar assim, ó. Certo? Por onde começamos? O primeiro teste que eu fiz foi... E agora ele tem uma coisa muito legal que os doutores vão ver. Tanto no Alto como em qualquer um, ok? O modelo, os doutores trabalhem aí, depois me falem. E eu vou também fazer uma nova aula de modelos para nós. Mas olha que interessante esse daqui, ó. No Alto não, pode ser aqui, pode ser aqui no 5.4 mesmo. Eu vou colocar ele para pensar no modelo padrão e vou fazer o seguinte, ó. ChatGPT, escreva para mim aí a história do Brasil com o máximo possível de tokens que você conseguir liberar em parágrafos longos e detalhados. Para os doutores entenderem o bastidor, e eu estou fazendo o teste aqui ao vivo, porque saiu faz 2 horas, a primeira coisa que eu quero ver é o tanto que ele escreve. Então eu peço para ele escrever qualquer coisa que eu sei que é de conhecimento público, para ver o quanto que ele demora e o quanto que ele vai me entregar aqui de resposta. Aí ele veio aqui, ó, pensou só por 4 segundos, por quê? Porque a história do Brasil ele conhece de cor, obviamente, porque ele tem todos esses documentos na memória. Aí nós vamos ver aqui, ó, o tamanho da resposta. Então nota que cada parágrafo ele vai escrevendo. Mas vamos ver aqui. Eu não dei nenhum tipo de parâmetro, né? De 5.000 palavras, 10.000 palavras, enfim. Ele vai escrever aqui à vontade o quanto que ele quiser sobre a história do Brasil. Então nota que a gente consegue estabelecer textos robustos, ok? Olha o tamanho do texto aqui. Então isso aqui poderia ser um resumo do meu processo, isso aqui poderia ser uma petição inicial, isso aqui pode ser muita coisa, ok? Estamos escrevendo aqui. A qualidade dessa escrita aqui vai vir da personalização do prompt no assistente e de como a gente consegue tirar isso daqui, que são as aulas que os doutores já têm lá gravado. Mas olha só, está liberando mais tokens do que normalmente libera. Vamos ver até onde ele vai aqui com essa conversa. Aqui, ó, 1 parágrafo, 2 parágrafos. E eu dei o prompt também bem aberto, né, assim, sem nenhuma especificidade. De onde que ele está tirando essa resposta, Rodrigo? E outra coisa que eles prometem também. Quando ele vai na internet buscar a resposta, não é que ele vai na internet buscar a resposta de uma IA, vamos lá, o básico que a gente trabalha aqui. Ela vem de 3 lugares. Os documentos que os doutores anexaram, que ele lê. Quando ele vai na internet, ele tenta buscar referência daquilo. E a base de conhecimento que já foi capturada da internet anteriormente e está lá dentro do data center da OpenAI. Aqui ele está fazendo algo muito mais básico, que é simplesmente ir na internet e ler vários sites. Foi essa consistência que eles querem também acertar. Então isso deve ajudar demais na referenciação de jurisprudência, de doutrina, porque ele vai errar menos quando ele for visitar os sites que estão abertos. Então aqui, qual que é a ideia? Que ele vá
ter mais consistência no sentido assim de errar menos, né? Ele passa por um filtro antes de dar a resposta, vamos colocar aqui, que foi o que eu já li um pouco anteriormente. E ele simplesmente não para de escrever. E eu dei aqui só a ideia aqui, que foi? Escreva para mim a história do Brasil com o máximo possível de tokens. Vamos ver se ele vai respeitar esse máximo. Olha o tamanho da resposta. Ó, vou deixar grande aqui e sem. Olha só. Nossa, aqui vai dar para fazer muito teste. Olha, ele continua escrevendo. Vamos esperar. Vamos esperar aqui. Eu queria entender o quanto. A promessa lá no documento, que eu não cheguei lá a mostrar para os doutores, é 1 milhão de tokens, doutores. Se for liberado 1 milhão de tokens, nós estamos falando de colocar documento aqui com 2.000 páginas e ele lê, obviamente, se a gente fizer o OCR, obviamente se não for um documento cheio de foto, tem todo um trabalho, mas ele lê com precisão total. Nós estamos falando de um salto aqui. E ele continua escrevendo. Onde é que ele vai parar? Vamos esperar aqui para ver. Ele está no governo Getúlio Vargas ainda. Nossa, ele vai vir aqui, que vai vir com texto. Olha isso aqui. Estado novo ainda. Até chegar em 2026. Ó. Apenas com um comando, hein? Simples, ó. Libera. Eu não tinha feito esse teste aqui ainda. Olha o tamanho do texto. Ó. Então aqui ele está tentando fazer o quê? Manter a mesma consistência na cadência das respostas, ok? Tentando alucinar o menos possível. E se eu quisesse a história do Brasil personalizada de um jeito ou de outro, eu teria que dar um prompt personalizado, ok? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, olha o tamanho dessa resposta aqui, velho. Ele não para mais de escrever. Estamos em 64. Ao mesmo tempo, Nossa, olha aqui. Isso aqui poderia ser um documento jurídico, certo? Feito de uma vez só. Eu acho uma resposta longa demais. Mas deu para perceber, eu acho já, o alongamento. Ele não faz isso aqui, mas nem... Os autores que utilizam aí sabem o que eu estou dizendo. Mas nem ferrando. Teoricamente, não. Praticamente, doutores, um documento deste tamanho é lido com a mesma capacidade que ele está escrevendo. Não sei se estou sendo claro. A capacidade de entrada de 1 milhão de tokens, ela vai somar, obviamente, as respostas que ele está dando junto com os documentos que eu estou colocando. O que abre para o advogado comum? A possibilidade de quase, ou até mesmo, os autores que já usaram, ser do tamanho da janela de contexto do notebook LM. E não precisar mais passar pelo notebook LM para a gente poder ter muito mais documentos dentro dele. Eu vou explicar isso aqui na hora que eu usar o assistente. Ele já chegou aonde? Ele está ainda lá no Fernando Henrique. Olha isso. Também é impossível contar a história do Brasil sem destacar o papel de populações indígenas. Olha o tamanho dessa resposta aqui. Aí depois eu sou obrigado a ficar vendo aquelas palhaçadas no Instagram de Google Gemini e de Claude, meu. Olha isso aqui. Porque o que a gente busca, né? Estou fazendo aqui uma troca com os doutores, bem mesmo aquilo que eu penso quando eu estou pensando as aulas para os doutores. O que a gente busca é uma ferramenta potente que possa personalizar aquilo que a gente quer. A responsabilidade da resposta é do usuário. Não é do ChatGPT, não é de ninguém. É do usuário. É o cara que não sabe usar. Então ele fica colocando, é tipo um jogo do tigrinho. Eles ficam tentando ensinar para os advogados a IA do momento que está entregando isso aqui que eu estou mostrando, por exemplo. E o ChatGPT tinha essa deficiência, vamos colocar assim. Agora entramos em outro patamar de janela de contexto aqui. Ele ainda está vamos ver aqui, ele continua escrevendo. Ok. No fim, é estudar a história do Brasil, se você quiser, eu posso continuar em uma parte 2. Ainda mais profundo, em cada período com mais detalhes e personagens. Eu vou pedir aqui, mas nós não vamos continuar. Sim. Quero a parte 2. Aí ele vai manter a consistência. Então vamos para a parte 2, aprofundando a história do Brasil com mais densidade, mais contexto, mais bastidor, porque a versão resumida
É útil, mas a história de verdade, nossa, isso aqui é outro patamar de coisa. Aqui eu teria uma cadência junto de uma janela de contexto que eu poderia continuar falando do mesmo assunto com mais profundidade, ok? Beleza. Aí, outra coisa legal, aumentamos então aqui. Não vou entrar muito na parte técnica, depois eu vou fazer umas aulas explicando isso daqui. Show de bola. Outra coisa que a gente tem que testar aqui por obrigação, deixa eu deixar aqui maior, é se nós vamos conseguir, ainda não vi, ok? Vou ver com os doutores aqui. Dentro dos assistentes, né? Vou vir aqui, beleza. Aqui, doutores, ó, o seletor é aqui do mesmo jeitinho. Então aqui o alto, ó, opa, já está disponível aqui também. Então, para a confecção de uma peça, para fazer, testem o 5.4. Vamos testar aqui? Começar. Aí eu venho aqui. Ele vai apresentar para nós o menu, né? Beleza. Igualzinho a gente faz, nós só mudamos o modelo, ok? Mudar o modelo do assistente aqui, ó. Clica no nome dele aqui, que tiver. Alto, tal, é igualzinho. Passa o mouse aqui. Espera aí que ele está escrevendo ainda, né? Olha lá, aí ele vai querer, ó, ele está mostrando o prompt. Eu vou ter que ajustar todos os assistentes para eles não mostrar, entendi. Ele está mostrando a parte interna, né? Tudo bem, isso aqui é só arrumar lá e pedir para ele não mostrar. Vamos perguntar, vamos vir aqui, pegar um documento aleatório e vamos fazer a mesma ideia aqui só para ver. Ai, eu mandei antes, perdão. Ele vai pensar, lendo os documentos, e vai me entregar aqui. Ele deve me entregar bem menor. Ó. Nota que ele pensa, ó, vou estruturar a petição inicial com base na ficha enviada, separando fatos, fundamentos, pedidos e pontos que precisam de ajuste técnico. Já identifiquei um ponto importante da ficha. Olha isso aqui, há um pedido de reconhecimento de vínculo. Aqui eu posso pedir para os assistentes não mostrarem isso daqui, né? Com base na ficha enviada. Eu estou testando agora aqui, hein? Com base, segue a minuta técnica inicial trabalhista. Também eita! Considerei na fundamentação da CLT o artigo. Olha isso aqui. Nossa! Também considerei na fundamentação a CLT e seu texto atualizado, a lei do FGTS, as súmulas do TST e o entendimento. E aqui ele vai começar a escrever. Olha isso. Os autores estão percebendo uma coisa? É assim, que eu já percebi. E depois nós vamos ter aulas mais aprofundadas, mas eu quero que os doutores testem. O tamanho dos riscos daqui para cá ficou muito maior. Olha o tamanho. E ele está me dando as referências aqui de onde ele encontrou os artigos também. Pelo que percebi, os nossos assistentes vão mudar bastante também. Ó, se eu clicar aqui, vai para o site. Eu não estou clicando para a gente não perder tempo. Mas os doutores entenderam, né? Ele já está com a capacidade de vir trazendo aonde ele encontrou a resposta. A lei número 83. Aqui. Adicionar. Olha o tamanho da petição. Ó. Olha isso. Nossa, doutores. Entramos em um outro patamar. Olha isso. Agora o meu desafio é criar os prompts que deixam mais personalizado para a resposta que os doutores desejam. Às vezes, ou os modelos, né? Vamos colocar assim. Mas acredito que entramos aqui. E aqui ele já me deu ó, os pontos para corrigir. Mais jurisprudências aqui. Ó. Atraso de salário caracteriza dano moral. O TSE recebe manifestação sobre o tema. Ele busca as referências agora. Eu posso deixar isso aqui ativado ou posso tirar também dos nossos. Ó. As fontes que ele usou para confeccionar é o documento que eu coloquei e todas essas fontes aqui, ó, a serem consultadas
por quem quiser e conferir se está certo ou está errado. Realmente mudou muito. E aí a gente pode fazer também aqui aquela velha ideia que abra para eu editar. Ele vai abrir dentro do ambiente de edição, ele vai pensar. E a gente vai poder utilizar a lousa para editar essa daqui. Eu só quero fazer esse último teste aqui para abrir para as perguntas. Eu quero ver se ele vai trazer ela bem grande também, igual tá lá, vai. Ah, tá, aqui ele só tirou a peça. Ok. E aqui a gente pode editar. Dentro da luz ele não traz as referências, por óbvio, porque ele está tirando o documento, né, de lá e trazendo só para a gente editar aqui. Deixa ele terminar. Essa quebra aqui deve ser do meu PC. Pesado demais, que eu estou gravando a tela. Editar de novo. Ó. Ok, ó. Entendi. Doutores, alguma pergunta? Aí eu quero perguntar para os doutores se hoje à tarde os doutores utilizaram o 5.3. Os doutores deram uma olhada. Pode falar. Vou te contar a minha experiência hoje, Rodrigo. Para você e para os colegas, claro. Eu estava usando hoje, eu usei hoje para fazer um trabalho referente a um inventário, onde eu tenho mais de 20 pessoas participando da herança, né? E os herdeiros são colaterais e filhos desses colaterais mortos, pré-mortos. Então dá mais de 20 pessoas. E eu coloquei as peças lá, o despacho do juiz e o que o partido pediu. O resultado foi uma peça que eu fiquei impressionado. O resultado já saiu quase que perfeito. Fez a distribuição dos bens por pessoa, distribuiu as cotas, fez a divisão a cota de cada um, o valor que cada um ia receber. O que eu tive que mudar foi uma pessoa e acrescentar uma frasezinha pequena para deixar a petição correta, né? Ou seja, saiu quase perfeito. Eu fiquei impressionado com isso, viu? E demorou tanto. Agora, eu não sei qual modelo ele usou. Eu estava no alto, né? Ok. Então não dá para dizer qual modelo aí ele vai. Mas foi muito bom, viu? Aí aquilo que eu falei. Aí ele mesmo selecionou um modelo. Então ele poderia já estar usando até o 5.1. Para nós não interessa muito, entende? A gente pode selecionar, mas a gente vai fazer. Aí eu quero fazer uma pergunta para o doutor, particular, disso. O volume... Então o doutor fez isso dentro de um assistente, ok? Sim. Eu já tenho o assistente lá para inventário, próprio para inventário. Que foi o doutor que criou. Sim, eu criei, mas porque você me ensinou, né? Você me ensinou. Sim. Eu fui criando todos os meus modelos. Já. Aí o doutor foi colocando ali as suas características. E o volume de documento desse dentro do mesmo chat? Por exemplo, assim, do tanto de documento, anexos mesmo. Eu acredito que tinha umas 300, 400 páginas. Ah, ok. Não é tão grande, né? Show de bola. E aí ele traz a resposta. Exatamente. Então, o que está acontecendo para os doutores que estão chegando agora a entender? Quando o doutor fala isso, já me aponta o seguinte. O que mudou então, Rodrigo, nessa parada toda? A técnica que eu desenvolvi e ensinei, porque embora o doutor Hélio tenha feito o assistente dele com as características que ele quis, a estrutura de prompt do assistente continua a mesma. Então, qualquer um de nós aqui pode ter um assistente personalizado
desde que siga aquela estrutura, né? Aquela conversa. Personalidade, contexto, né? O menu, aquilo que os doutores aprendem no módulo 2. O que mudou, na verdade, foi o motor. Então, por exemplo, há 6 meses atrás, o meu mesmo assistente com o mesmo modelo... Perdão, isso, o assistente com a mesma estrutura de prompt dava uma resposta a essa complexibilidade que ele colocou, que era satisfatória, mas a gente precisaria corrigir mais, ok? Hoje, o mesmo prompt dentro do mesmo chat GPT, com o motor, que na verdade ele utilizou lá o alto, e aí uma capacidade do motor, é que deu a resposta melhor. Então, o que eu estou querendo, eu gosto de perdão, pegar esses feedbacks, o porquê. Se a estrutura da ideia que a gente tem não está fugindo da ideia, entende? Então, quanto melhor os modelos forem ficando, obviamente não é mérito meu, as peças, as coisas, vão ficar melhor, porque o motor do carro está ficando melhor. Mas o jeito que a gente dirige o carro, a gente continua então no caminho certo. E os doutores devem perceber essa mudança na qualidade da resposta. Obviamente que o nosso jeito de trabalhar faz sentido, mas é por causa do modelo mesmo. E se o doutor, por exemplo, agora, aí vem uma próxima parte que o exemplo dele é muito bom. Pô, Rodrigo, fui lá, legal, pô, coloquei lá as 300 páginas, pedi, tirou, veio pra cá. Se ele pegar lá e colocar assim, aí que vem a parte, pra gente entender a parte da consistência e de ser uma IA mais robusta, vai ser a capacidade agora, vamos supor, ele foi lá, fez o levantamento todo, fez e encaminhou isso. Essa peça, ela faz parte de um processo que vai se prolongar. Ele vai precisar conversar mais com o ChatGPT sobre esse caso. Então ele vai anotar lá no cantinho, inventário fulano de tal, criei a peça, protocolei, ou enviou, não sei, tá lá. Agora nós vamos, com os doutores utilizando, entender o quanto que ele vai aguentar agora, e já aguentava bastante, de, por exemplo, se ele quiser fazer perguntas, anexar mais 500 páginas sobre esse caso, criar um novo documento, pedir um relatório, pedir para ele criar uma estratégia, fazer o que ele quiser fazer, utilizando esse assistente, conversando dentro dessa mesma conversa, a tendência, pelo que está na documentação, é que ele chegue numa capacidade muito grande para não alucinar, né? Se colocar aqui 50 mil páginas, ele vai alucinar. Mas ele tem uma capacidade muito grande de manter essa consistência de raciocínio. Então, não vai importar mais a complexibilidade do assunto, ou sobre a complexibilidade do assunto, ele cresceu a inteligência. Mas que eu quero que os doutores entendam esse raciocínio, que ele também aumentou o que a gente pode chamar de memória e a capacidade dele de interpretar. Quer ver? Eu vou mudar aqui para os doutores entenderem. Bem rapidinho aqui. E depois a gente pode ouvir outro depoimento aí. Aqui nessa janela que eu abri, é isso que o doutor fez lá. Rodrigo, não está aparecendo na tela. Ah, sim, porque eu parei de compartilhar, né? Eu voltei. Ok. Vem cá. Ok. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Pelo que o doutor Hélio falou, mesmo alto, e a gente pode selecionar aqui, a gente tem uma evolução. É a evolução da capacidade que ele raciocinou para poder seguir o prompt, ok? E entregar. Mas vamos supor que eu fosse continuar esse bate-papo aqui da Ana. Fui aqui, criei, igualzinho o doutor foi lá, peguei, tirei, pô, ficou bom pra caramba, coloquei os documentos aqui, ó, já me entregou uma peça bem legal. Fui ali, editei no meu Word, enfim, tirei. Aí eu vou protocolar isso aqui da Ana, ok? Vai vir a contestação da empresa. Quando vier a contestação da empresa, além dos documentos da Ana, eu vou pegar a contestação e também vou adicionar mais documentos aqui, pode ser, certo? E vou tirar daqui a contestação. E vou salvar esse chat. Essa janela, essa capacidade de não alucinar era o grande desafio que a OpenAI queria acabar. Não uma IA mais inteligente no sentido de ser mais capacitada, mas uma IA que na hora que vai entregar a resposta, ela tenha mais a precisão e a consistência. Isso abre uma janela para a gente trabalhar muito legal. Vou dar exemplos então. Um inventário, um caso criminal,
ou um pedido aí, ou uma ação coletiva trabalhista. Os doutores vão ter que avolumar bastante documento, ok? E ter respostas, peças, estratégias, o que for, aqui conversando aqui. Quanto mais esse bate-papo tiver segurança, isso é, nossa, eu coloco aqui, ele já me responde meio que do jeito que eu quero, é menos tempo para corrigir, é mais assertividade, é mais qualidade no trabalho e principalmente mais tempo ganho, né? E volto sempre a dizer, nós estamos numa época, e aí os doutores podem confirmar, que, por exemplo, aqui, que esse bate-papo está um pouco mais informal. Mas, por exemplo, falando em tecnologia, por exemplo, eu fui ver computador na minha vida, internet, com 20 anos de idade, que eu acessei a internet. E a internet já existia, por barreiras econômicas. Celular, por exemplo, eu sou da época da Telesp celular, que o celular era vendido a dólar. Aqui em São Paulo, um celular chegou a custar tipo $5.000, $7.000. Então eu fui ter celular depois de grande, com 25 anos de idade, mais ou menos. Que foi a chegada do 25, mais de 25. Quando popularizou, foi o smartphone em 2010. Ou não foi? Os doutores estão presentes aqui, estava todo mundo vivo. Então a tecnologia ela tem uma barreira muito, muito grande com relação ao financeiro. Ok? Sempre foi assim. As IAs, elas quebram esse padrão. Por quê? Por apenas R$ 99,00 hoje, um ser humano, em qualquer local do planeta Terra, tem acesso à tecnologia de ponta. Ou até mesmo de graça, né? Vamos colocar, mas R$ 99,00, nós já estamos falando do seguinte, olha, gente, tecnologia agora já não é mais uma barreira econômica. É uma barreira de querer aprender a usar. Isso eu acho muito fantástico, isso. Porque você não exclui pessoas pela barreira exclui, porque o mundo tem muita injustiça. Os doutores estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas um grande volume de pessoas no mundo, em locais remotos, em locais que a internet chega aí, no fundão do Brasil, no fundão de onde for, pode ter acesso à mesma tecnologia que agora, neste exato momento que nós estamos testando, tem alemães, tem russos, tem todo mundo está testando isso aqui junto com a gente, querendo melhorar alguma coisa dentro da sua empresa, do seu uso ou de alguma coisa. O ChatGPT entrou agora em 750 milhões de usuários no planeta Terra. A maioria é gratuito, mas muitas empresas utilizamos, como vimos hoje nessa aula. Então, para já abrir de novo para os doutores, o que faz a diferença, igual o doutor Hélio deu depoimento aí, eu criei porque você me ensinou. Eu, na verdade, gravei umas aulas e coloquei lá. O doutor é que teve a iniciativa de criar, entende? Eu só sou aqui um estimulador para que os doutores façam. E não sou responsável pelo resultado final. Então, doutores, pelo pouco aqui que eu vi, e queria ouvir dos doutores antes da gente encerrar, se mais alguém usou, como que eu posso explicar para os doutores? Quando a IA chegou, a gente ainda tinha a barreira do prompt, a barreira de... Ele alucinava muito, tinha isso. Então agora a pessoa cada vez mais leiga em tecnologia consegue usar com a personalização certinha, beleza? Que é só bater papo com o chat. Ela está ficando barata, porque quanto mais o tempo passar... Eu, por exemplo, assino o ChatGPT faz 3 anos, né? Desde quando lançou. Então eu estou recebendo as atualizações pagando os mesmos 99. Não subiu um centavo. E nem vai subir nos próximos anos. Então, quando a gente tiver no ChatGPT 5.8, ele vai custar os mesmos R$99 que a gente não consegue no mercado e comprar o mesmo com R$99, né? Então, a gente tem esse ganho também que é exponencial, que é a ferramenta continua o mesmo preço, crescendo em melhorias, e o que a gente tem que fazer é que parece que às vezes eu não tenho a resposta exata para as coisas, é porque às vezes não existe mesmo. Então, assim, o que a gente tem que fazer é se adaptar a esse uso e tentar economizar o máximo de tempo possível. Porque tudo muda o tempo todo. Mas eu acredito que quem manter o foco e quiser realmente usar isso aqui como uma economia de tempo, como um auxiliar, vai ganhar muito mais tempo, muito mais dinheiro na advocacia ou no que quer que for. E não ficar atrás, sabe, da solução mágica, da ideia de que algo que saia pronto. O doutor deu um depoimento aí que saiu quase pronto.
Mas o quase pronto, há 2 anos atrás, era impossível. O quase, não era isso, gente? O quase pronto era no manual, era aquilo que os doutores passavam antes, pô. Né? Não tinha nada. Antes não tinha nada. Era Word e já era. Vai ler nos documentos aí e vai se virando. Tinha máquina de escrever antes. Então, o que eu gosto sempre de trazer é isso. Essa informação é muito importante. Eu vou estudar bastante para ver o que a gente pode aproveitar também, sem, né, viajar nas maionese aí do Instagram, dessas coisas. Mas acredito que vai ficar mais acessível ainda o uso da IA no direito, porque cada vez mais depende menos do usuário saber parte técnica. Ele só precisa saber personalizar e bater papo. E tentar tirar a peça, e tentar fazer. Vai chegar uma hora que ele mesmo vai entender, falar, nossa, quando eu faço assim é o melhor jeito para eu fazer, é isso que eu gosto, é desse jeito que eu quero que ele entregue, igual o Dr. Hélio falou agora, e a satisfação do cliente, ela é individual, ela não é coletiva. O que eu quero dizer? O melhor modelo é aquele que você decide, e a melhor resposta é aquela que você diz que foi. Então, quando os doutores veem um vídeo meu no YouTube, ou até mesmo uma aula, aquela resposta ela nunca mais vai se repetir em nenhum chat do mundo. Então, como que a gente faz, Rodrigo? A gente vai ter que entender como que a gente quer receber a resposta. Não é uma máquina de copiar e colar, entendeu? Eu não posso dar uma coisa, agora daqui pra frente funciona assim, ó. Vai. Não tem isso aí. As coisas mudam. Mas essa mentalidade de tá utilizando, tá tendo paciência, eu sei, os doutores estão aqui presentes, sabe? Às vezes falha, sai do ar, não lê o documento, não é só 1000 maravilhas, como a gente vê nas páginas de curso, mas no frigir dos ovos, no custo-benefício, com certeza o tempo que ganha, a qualidade que ganha, ela é muito superior à dor de cabeça que dá, vamos dizer assim, de tentar aprender um pouquinho a utilizar. Então, os doutores que estão na mentoria estão de parabéns. Eu gosto muito de ver essa coisa quando o doutor Hélio fala para mim que criou e tal, e está utilizando. Os doutores que estão aqui, que eu estou vendo vários aqui que estão começando agora, tem outros que já são craque aí também. Continuem. O meu WhatsApp vai estar sempre à disposição, lá o grupo, enfim. Agora, com essa novidade, eu vou ter que regravar as aulas com certeza. E é isso, doutores. Se os doutores quiserem compartilhar mais alguma experiência que tiveram aí, pode falar, ou algum problema, ou alguma dúvida, até sobre outro assunto, enfim, para a gente encerrar, pode ficar à vontade. Então, eu vou falar mais de detalhe aqui para ver o que os colegas têm percebido. O que acontece? Quando eu tenho um despacho que eu preciso cumprir, e aí sim entro naquela conversa, naquela pasta única do cliente, a resposta que me faz é muito valiosa no seguinte ponto. Além de ter uma escrita muito boa, eu me lembro de pontos que, se eu estivesse olhando ali no processo inteiro, talvez eu esquecesse, ou talvez eu nem colocasse na peça. E isso realmente eu tenho achado muito bom, viu? Tem trazido um reforço muito maior para a peça. Isso eu tenho achado bom e não sei se os colegas têm percebido isso também. Ela cresce muito com isso, né? Isso. Concordo com o doutor. Hoje eu tive essa experiência também. Cumprindo um despacho, eu simplesmente fiz um prompt dizendo: responda para mim, junto com os documentos, né? Veio perfeito ali. Só mudei uma coisinha também. Aí volta naquilo que eu falei. Então, aqui nós estamos usando ela, usando os modelos anteriores. Mas essa capacidade que ele tem de entendimento, pelo que eu entendi, os doutores foram trabalhando dentro do mesmo chat toda a cadência do processo, e na hora de fazer o despacho, é tanta coisa na cabeça, é tanta coisa que tem que pensar, é tanto cliente, que vai lá, coloca os documentos de novo, ou até mesmo pergunta ali, olha, o que fizemos até aqui, e me dê aqui um parâmetro, o que ele faz na hora? Aí vem um detalhe para os doutores entenderem. Isso não é memória, ok? Isso não está guardado na memória dele. Em nenhum lugar. Ele não capturou isso e guardou em nenhum lugar. Só que não está escrito ali no chat que os doutores estão vendo, escrito, tudo, as páginas. Ele faz como se fosse um scanner daquilo, para cima.
cria uma cadeia de pensamento e entrega para os doutores um relatório ou uma preliminar para fazer o despacho. No ChatGPT 5.4, isso vai aumentar tanto a precisão de fazer, como também o tamanho que pode ser esse resumo. Vou dar exemplo. Mesmo que naquele chat os doutores escreveram durante 3 meses, e ali tem 50 documentos, um tem 300 páginas, outros 200, outro 30, outro 40, outro 50, outro é uma foto, outro é uma planilha, outro é aquilo e aquilo, os doutores foram enriquecendo aquele chat. Na hora que a gente fizer a pergunta, é isso que a gente quer, e que a OpenAI quer. Que ele tenha a capacidade de fazer essa leitura com o máximo de precisão possível e que essa resposta seja a contento daquele que está solicitando a resposta. Isso para relatório, isso para os doutores não ter que reler tudo de novo. Ou, igual o doutor Hélio citou, me dê uma luz aqui de pontos que eu posso, enfim, me dê aqui, e ele crescendo ainda mais essa capacidade que ele já tinha, isso vai ser um ganho de tempo e de qualidade no trabalho que é sensacional, pô. Sensacional. Sensacional. Não é mais ou menos isso, doutores? Perfeitamente, é isso mesmo. Pois bem, doutores, eu vou ficando por aqui, encerrando para a gente terminar aqui dentro de 1 hora. Meu comprometimento aqui, estudar agora um pouco ele, testar ele agora no final de semana para ver o que a gente pode trazer. Para a semana que vem eu tenho uma surpresa para os doutores com relação à busca de jurisprudência, que eu estou desenvolvendo um método aqui para a gente poder fazer dentro do ChatGPT. E vou ficando por aqui, doutores. O meu WhatsApp fica à disposição, podem contar comigo e até quinta-feira que vem aí, no nosso encontro semanal aqui na Mentoria DVBot Pro. Forte abraço aí.